Essa canção fala sobre um Deus que ele traz, ele se representa de vários aspectos. Fala de um Deus como leão que venceu a morte com autoridade, com força, com poder, e é representado como leão. Mas no mesmo texto, no versículo de Apocalipse ali, logo abaixo, ele fala que ele, como cordeiro, ele se entregou. E o cordeiro fala de humildade, de entrega, de renúncia, de amor. O mesmo Deus que se apresenta como leão e forte para vencer e derrotar as obras do diabo, se entregou como um cordeiro porque me amou, porque amou você. Quem pode impedir a obra do nosso Deus? Quem pode impedir o cordeiro e o leão? Amém? As algemas vão quebrar e nós vamos cantar a Ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho
e dos nossos pecados. Seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão. Todo joelho dobrará. Preparem o caminho ao Rei. E esse Deus, o Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. E os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão. Todo joelho dobrará. Quem pode impedir o eterno? 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 Quem pode impedir? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós. Todo joelho dobrará. Meu Deus é o Cordeiro que ressuscitou, e dos nossos pecados seu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o Leão. Todo joelho dobrará. Aleluia. Quem pode impedir? Aleluia. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, oh, oh. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir. Com Ele à noite eu posso até sorrir, porque estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa. Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim.
socorro vem de Deus. Não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Nós dizemos a Ele assim: meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. De novo. Meu lugar seguro, minha proteção, Tu és Todo-Poderoso, Deus da minha. Mais uma vez. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Socorro vem de Deus, não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar pros montes. Ele não descansa, ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Vamos cantar de novo o meu lugar seguro? Coloque a mão sobre o teu coração. Você vai declarar em forma de canção essas afirmações para o Deus que está neste lugar. Você vai declarar: meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. De novo. Meu lugar, Tu és minha proteção, Senhor, Todo-Poderoso, Deus da minha. Mais uma vez. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso. Boa noite, paz seja com todos. João 1,12. João 1,12. Diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pode sentar. Definido por Deus. O que define você? Você tem a tua posição
Mas se alguém perguntar para você, o que define você? Somos definidos por nós, alguém nos define, e temos a definição de Deus. Então, definir, a palavra vem do latim, definire, que significa marcar o fim ou delimitar. É o ato de estabelecer com clareza o significado, os limites ou as características essenciais de algo, seja uma ideia, uma pessoa, um objetivo ou até um sentimento. Enfim, para você definir uma pessoa, às vezes você poderá defini-la por uma atitude, por um momento, por uma situação. Às vezes você vai definir esta pessoa por todo o trajetório da sua vida, o que ela fez. Muitas vezes você é definido pelo teu trabalho. A Maria mora naquela rua, mas como defini-la? Ela é professora. Você define. Meu pai. Como era o nome do teu pai? Benjamim. Benjamim, mas tem muitos. Mas espera aí. O Benjamim era alfaiate. Opa! Já tem uma definição. Nós vemos Jesus, o Nazareno, da onde ele vinha, cidade, mas o carpinteiro. Definição. Você busca alguma coisa para definir algo. Vamos ver exemplo de Deus definindo pessoas. Deus definiu Abraão como seu amigo. Deus definiu. Título definido por Deus. Deus olha Abraão, olha as suas atitudes, olha o que ele faz. Diz: Abraão é meu amigo. Abraão me ama. Por que Deus definiu? Pelas atitudes, pela qualidade, pela maneira como Abraão se apresentava para Deus. Como Deus definiu Davi. Deus definiu Davi como aquele segundo o seu coração. Por quê? Ele olhou Davi, ele olhou suas atitudes, e ao analisar isto, ele definiu. Quantos Davi existiram? Muitos. Mas quantos agiram segundo o coração de Deus? Esse Davi foi definido porque ele agiu segundo o coração de Deus. Como Deus definiu Daniel? Como um homem muito amado. Deus definiu. Por que Deus definiu? Deus viu seu comportamento, sua trajetória, várias situações. Como Deus definiu Moisés. Maravilha. O homem que falava face a face. Uma comunhão extraordinária com Deus. Mas talvez a definição seja mais por aquilo que dá mais relevância. Porque uma porção de qualidades vai definir uma pessoa. Talvez ela não seja definida só por uma situação, mas às vezes só por uma situação. Por exemplo, como é que você define
Judas, você definiria ele como uma pessoa boa? Como é que ficou definido Judas? Como um traidor, por uma atitude dele. Deus tem a sua definição para com as pessoas. Como cada um de nós temos a definição para com o vizinho. Você olha para o teu vizinho, você faz uma definição dele, você tem uma visão dele, e você diz: esse meu vizinho aí é gente boa, esse meu vizinho aí é bom ficar longe. Aí você vai dando uma definição para esse teu vizinho. As pessoas definem outras pessoas. Por exemplo, como a sunamita definiu Eliseu. Ela olhou Eliseu por várias vezes, quem sabe anos, e ela definiu Eliseu como um santo homem de Deus. Maravilha! Como os irmãos de José do Egito foi definido pelos seus irmãos. Lá vem o tal sonhador. Os seus irmãos o definiram como o sonhador. Opinião deles, opinião de pessoas. Então, de alguma forma, nós exercemos a definição, seja por nós mesmos, pelas outras pessoas. E nesta noite, definido por Deus, o que Deus define de você. Então, esse versículo, João 1,12: mas a todos quanto o receberam, aqueles que recebem a Cristo no seu coração. Como é que se recebe? Através de uma oração, porque a gente crê, porque brota fé em nós, e a gente convida Jesus para entrar dentro do meu coração, do nosso coração. E no momento em que o ser humano, a pessoa faz isso, Deus a define como seu filho. Você diz: mas todos somos filhos de Deus. Não, senhor. Todos são criaturas de Deus. Mas filho, somente aquele que recebe Cristo no seu coração. Essa é a definição de Deus. Deus define. E ao definir como filho, gente, a visão do outro lado, para essas pessoas que Deus definia. Olha Abraão, Deus definiu Abraão, mas como Abraão definia Deus? Qual era a visão que Abraão tinha de Deus? Para amá-lo, para respeitá-lo, para honrá-lo. Qual a maneira de pensar que Abraão tinha do seu Deus para fazer? Abraão considerava Deus como dono de tudo. Abraão considerava Deus como aquele que era dono da prosperidade, pois ele foi o cara que disse: Deus proverá. Ele sabia que Deus era provedor. Então a visão de Abraão dava condições de ele frutificar, de ele fazer, e acabava se cumprindo a visão que Deus tinha dele, porque ele considerava muito Deus.
Ele tinha uma visão diferente dos seus irmãos, dos seus colegas, dos seus amigos, dos seus parentes. Isso fazia com que a definição de Deus se projetasse na vida dele. Como era a visão de Davi? Deus diz: Davi é segundo o meu coração. Mas como Davi definia Deus? Opa! Nós encontramos nos Salmos várias projeções de como Davi definia Deus. Davi definia Deus como seu pastor. Ele é o meu pastor, minha rocha, minha segurança. O hino que foi cantado aqui. Então ele tinha uma visão especial, diferente do seu Deus. Bacana isso. Tinha um coração voltado para Deus. Se arrependia, se constrangia. Ele tremia quando Deus falava. Ele entendia. Ele se submetia à visão que ele tinha de Deus. Mas vale um dia na presença de Deus do que mil fora. O valor, a importância de Deus na vida de Davi. Falando nas outras pessoas, qual era a visão que os seus irmãos, qual era a definição? Os irmãos, ao olharem para Davi, era fraca. Qual era a definição do gigante Golias para com Davi? Se franzela, essa coisa, se é uma afronta me encarar. Só que a aparência não define a definição. Na verdade, Golias era definido por sua grandeza, pelo seu corpo avantajado, chamavam de gigante. Ele era definido. A definição de pessoas, qual era a visão que Moisés tinha de Deus? Gente, qual era a visão que Moisés tinha de Deus? Um temor incalculável, uma importância maravilhosa, porque ele deixou as riquezas do Egito para segurar esta fé em Deus. Veja o quanto Deus foi importante, o quanto Deus se tornou primeiro lugar na vida de Moisés. Deus tinha a definição de Moisés, mas Moisés também tinha a definição de Deus. Deus tem uma definição para você, mas qual é a tua definição para com Deus? Porque é isso que vai importar para você. Como você define Deus na tua vida? Deus diz que ao receber Cristo você se torna filho. Opa! Uma definição de Deus. Agora, qual é a minha visão daqui para frente? Qual é a minha definição do Deus que eu sirvo? Opa! E a maneira como eu defino Deus na minha vida, como eu tenho a visão de Deus na minha vida, é que vai se cumprir o propósito de Deus. Vai se cumprir o porquê eu passei a ser filho dele. Então, quando eu levo no termo de definição, é a minha visão que eu tenho dele. É o que ele é para mim. E isso tem que estar bem firme na minha mente. Como filho de Deus agora, quais as vantagens de ser um filho de Deus? Poxa, mas são muitas. A primeira e a maior de todas é a fé.
Porque aqui nesse mundo a gente precisa de fé, não dá para viver só de amor. Para encarar os problemas, as dificuldades, você tem que ter fé. Você tem que seguir em frente, você não pode olhar para trás. Porque se apresentam muitos tipos de gigantes, N gigantes na nossa vida, em determinadas áreas. Mas a fé que Deus coloca no nosso coração nos faz vencedores. Então, Deus coloca fé em nós. Como filho de Deus, eu tenho fé. Eu não consigo dizer, eu não tenho fé. Não deixe Satanás te enganar. Eu não tenho fé. Não. Isso era antes. Se você recebeu Cristo no teu coração, não aceite voltar atrás. Porque você está enquadrado na definição de Deus como filho. Como filho, você tem Deus como pai. E se você tem Deus como pai, você tem herança. E se você tem herança, a herança de Deus é incalculável. Ele é dono da prata e do ouro. O universo pertence a Ele, pertence a você. Você faz parte da família mais rica da face da terra, da família mais protegida, da família mais linda, da família mais feliz, da família mais abençoada, porque você é filho. E a fé em Deus me proporciona isso agora. Eu não me contento mais em achar que vou viver aqui, que a minha vida vai se resumir aqui. Não. Eu tenho uma cidade celestial agora. A gente vê quantas pessoas buscando fazer a vida em outros países mais ricos, países mais bem estáveis, e saem do Brasil e vão, por exemplo, para os Estados Unidos, porque lá, quem sabe, tem mais oportunidades, possibilidades de crescer, porque aquela nação oferece algo mais que o Brasil não está oferecendo. Tu imagina, a cidade celestial tem como comparar. Você é cidadão do céu. Sabe o que é isso? Você tem cidadania. Aqui eles brigam para ter uma cidadania europeia. E daí você vai ter condições de passe livre para muitos países, porque isso lhe proporciona ser um cidadão europeu. Você percorre países que são ricos, países que te oferecem algo que para você é importante. Tu imagina o céu, a cidade celestial. Quem é que vai morar lá? Aqueles que Deus definiu por filhos. Como filhos, você vai encontrar segurança, você vai encontrar amparo, você vai encontrar propósito de vida. Como filho, Deus já te chama santo. Ele não diz: ô pecador Luiz, vem cá. Ele diz: meu santo, meu filho Luiz, vem aqui. Há um tratamento diferenciado. Você imagina qual é o tratamento que teu pai daria ao filho dos outros? Mas o pai trata o filho bem diferente, porque é filho. Há uma intimidade. O pai não vai dar sua intimidade, certas conversas, para o filho dos outros, para aquele que não faz parte da família, porque é estranho. Quem não é filho acaba sendo estranho. Quanto tempo nós fomos estranhos para Deus, mas a definição de Deus nos alcança ao receber Cristo. E aonde o ponto quero chegar? Poxa, nós olhamos para Abraão. Abraão conquistou esse título, essa afirmação de Deus. Abraão é meu amigo. Ele conquistou.
Olha para Davi. Ele conquistou essa definição de Deus. Davi é segundo o meu coração. Daniel, ele conquistou para Deus dizer, homem muito amado, ele conquistou isto. Outros nomes, Jó, são pessoas que conquistaram. Agora, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Gente, aqui eu paro para pensar, paro para refletir, e você vai concordar comigo. Eu não conquistei o merecimento de Deus me chamar de meu amigo. Eu não conquistei o merecimento de Deus me dizer, olha, o Luiz é segundo o meu coração. Eu não conquistei o merecimento, olha, o Luiz é uma pessoa muito amada. Não, eu não conquistei o merecimento de, poxa, o Luiz conversa face a face. Mas eu preciso dizer para você, eu não conquistei, mas eu apresento a vocês o Cristo que conquistou por mim e por você e nos dá condições de termos as mesmas regalias de Abraão, de Davi, de Jó. A bênção de Deus nos acompanha. Deus nos definiu como filhos. Hoje eu tenho fé, hoje eu tenho esperança, hoje Deus me chama de santo por causa de Cristo, por causa de Jesus. Tenho comunhão, tenho intimidade. Não teria condições de ser um Daniel, não teria condições de ser um Abraão, um Davi, mas em Cristo Jesus eu sou mais do que isso, porque Cristo me conquistou isso para mim. Então esta bênção me acompanha. Deus me define como seu filho, e como seu filho em nada eu deixo a desejar, tanto de Abraão, tanto de Davi. A definição de Deus na minha vida faz de mim um vencedor, faz de mim não mais um fraco. Eu tenho anjos ao meu redor. Você sabe, pessoas importantes, elas não conseguem andar mais sozinhas. Elas têm que andar com guarda-costas. Você que recebeu Cristo no teu coração, você é uma pessoa importante. Você tem guarda-costas, você tem anjos. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Então, eu sou amparado, não por um merecimento próprio, mas pelo que Cristo conquistou para mim. Abraão tinha comunhão com Deus, sim, e daí eu também tenho. Mas Abraão era amigo de Deus, sim. Jesus diz aos seus discípulos, olha, eu chamo vocês de amigo porque vocês sabem tudo de mim. Eliseu conquistou aos olhos da sunamita. Você é um santo homem de Deus? Sim, eu também sou santo, por causa do sangue de Cristo derramado ali na cruz do Calvário. O que é que eu não desfruto? Que homens de Deus suaram a camiseta para Deus defini-los como tais. E quando Deus me chama de filho, Deus fez um pacote só. Eu e o Pai, disse Jesus, somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Você olha para mim, o lado humano, sou um ser normal, mas no espiritual, no mundo espiritual, somos um em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
Quem tem os meus mandamentos os guarda, esse é o que me ama, e o que me ama será amado do meu Pai, e faremos nele morada. O que Deus definiu de Jesus? Vocês se lembram do batismo? Jesus, ao obedecer, foi a João e disse: João, tu tem que me batizar. E João disse: não, Senhor. Jesus disse: não, eu vim cumprir a lei. Ah, então tá. E no momento que Jesus é batizado por João, ouve-se uma voz do céu que define quem é que estava ali. Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Definição: Deus olhando para Jesus. Definido, acabou. Não tem mais o que discutir. Está definido. Então, hoje eu tenho fé, hoje eu tenho esperança, hoje eu tenho o Espírito Santo, hoje sou filho de Deus. Sou um cara muito importante, sim. Eu ando com guarda-costas. Você anda com guarda-costas. Você não é qualquer coisa. Precisa brigar para ir lá nos Estados Unidos, precisa brigar lá para a Inglaterra. Para quê? Tu vais morar no céu. Você sabe, uma vez teve um pastor que foi fazer campanha na igreja de outro pastor, em Porto Alegre. E então esse pastor que estava recebendo, o anfitrião que estava recebendo, esse campanhista pastor, ele disse: bem, vamos aproveitar esse tempo e eu vou te apresentar Porto Alegre. Eu vou levar você a conhecer Porto Alegre, os lugares maravilhosos que tem. E esse pastor parou, olhou para o pastor e disse: mas eu não quero. Ué, por quê? Diz ele: é que se tem uma cidade que eu quero conhecer, é a cidade celestial. Porto Alegre eu não quero conhecer. A mente dele já estava lá, morando no céu. Nível de espiritualidade, nível de entrega, nível de comunhão com Deus, nível de fé, nível de perseverança, nível de obediência. Repitam comigo: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Maravilha. Então, com isso, e se você vai ver, veja o quanto você ganha em ser chamado filho de Deus. Você cai morto aqui. Até tem um vídeo que aparece, não sei se eu posso dizer legal ou não legal, mas aí são vários episódios aonde mostra as pessoas dando entrevista, falando na televisão, e de repente, bum, ao vivo e a cores eles filmam a pessoa morrendo. A vida deles acabou ali, acabou aí. Se você cair morto agora, para onde é que você vai? Pergunta para quem está ao teu lado aí. Se você cair morto agora, para onde é que você vai? Você tem certeza de que você é filho? Ou você é só uma fantasia? Você tem que ter certeza que você é filho de Deus. O fato de estarmos no mundo não quer dizer que somos filhos. Para sermos filhos, temos que receber Cristo no coração. Não é a religião, mas temos que receber Cristo. Você já fez essa oração recebendo Cristo no teu coração? Te ensinaram isso, falaram isso para você? Ah, não, mas todos são filhos de Deus. Não, todos são filhos, descendentes de Adão e Eva. Mas filho
vai brigar com essa palavra. Deus te define como filho no momento que você recebe Cristo no teu coração e através de uma oração. Vamos ficar de pé? E se você fizer de coração esta oração, preciso fazer esta oração com você, ter certeza. Você cai morto agora, você não sabe onde é que vai. Você diz: eu sou bom, pastor, eu não matei ninguém, eu não roubei. Que bom que você fez isso. Mas isso não te autoriza a ser chamado de filho se você não recebeu Cristo no teu coração. E digo mais para você: tem muita gente deixando de ser filho de Deus porque não recebe a Cristo. Tem muita gente indo para o inferno e sendo boa, mas não recebe Jesus no seu coração. Por que não recebe? Falta de entendimento. Teve oportunidade, não teve. Então, você vai repetir comigo esta oração, se você quiser. Mas se você for verdadeiro, você vai sair daqui como filho de Deus. E você vai crer, porque você vai receber muita fé. E esta fé te dá condições de vencer. Esta fé te dá condições de superar. Esta fé te dá condições de você morar naquela cidade celestial. Esta fé te dá condições de brotar um arrependimento muito forte na sua vida. E dizer: poxa, mas eu não mereço. Eu não conquistei isso. Abraão conquistou ser amigo de Deus. Daniel conquistou, poxa, ser uma pessoa muito amada. Davi conquistou. O que eu e você conquistamos? Mas Jesus conquistou por nós. A nossa força é Jesus. Por isso, nós precisamos do Salvador Jesus na nossa vida, para entrarmos nesse grande benefício. E é só por Jesus. Eu vou entrar no céu não pelo que eu mereço, pelo que eu fiz ou deixei de fazer. Eu só vou entrar no céu por causa do sacrifício de Jesus. Aquilo que eu faço de agora em diante é fruto do meu amor, da minha fé em Deus. Só isso. Mas já estou com o passaporte garantido. E quem é filho de Deus está com o passaporte garantido, seja a hora que Deus quiser te chamar e te levar. Mas você tem que ter essa certeza. Então você vai receber, você vai fazer esta oração junto comigo. Diga comigo: Senhor Jesus, eu creio em Ti. A Tua palavra me proporciona a oportunidade de ser filho de Deus. Isto quer dizer que o Senhor será o meu Pai. Então, Jesus, faz morada no meu coração. Entra na minha vida, faz o que tem que fazer dentro de mim, porque conscientemente eu desejo, eu quero. Perdoa meus pecados passados, presentes e até futuros. Me cobre com o teu sangue e cumpra-se a tua palavra. Esta palavra que nesta noite o Senhor me diz que para ser filho eu não conquistei nada, mas Cristo já conquistou a minha vitória, o perdão, a minha entrada no reino dos céus. E de coração consciente eu desejo, assim o faço, diante do céu, diante dos homens e diante do inferno. De hoje em diante sou filho abençoado. O Senhor é o meu Pai e Jesus é o meu Senhor e Salvador. Amém. Amém.
nós repetimos uma oração que nós fizemos, mas a gente faz junto com você, para que você também desfrute dessa bênção que nós já estamos desfrutando há muito tempo. Por causa de vocês repetimos essa oração. Mas se você fez de coração, você se soma a uma família feliz, a uma família de branco, a uma família santa, a uma família abençoada, a uma família que tem fé, a uma família que tem futuro, a uma família que é a mais linda da face da terra. O outro ponto agora, nós vamos fazer a corrente. Estamos colocando à disposição da igreja, dos irmãos, estarem aqui, fazer esta corrente. São 7 elos, colocando diante de Deus um propósito, uma situação difícil. Quem sabe você já fez o que tinha que fazer dentro do humano e agora provavelmente o sobrenatural tem que agir na tua vida, e você vai fazer com fé, vai colocar diante de Deus a sua dificuldade, o milagre, a situação que você precisa vencer. Então convido você que quer iniciar hoje ou está fazendo. Os pastores, os obreiros estarão orando por você, só confirmando a bênção. Enquanto eu estiver orando aqui, você em pensamento, coloque para Deus a tua necessidade, a tua dor. Tem coisas que a gente consegue resolver, mas tem outras que é difícil, a gente não consegue. E a gente precisa do sobrenatural de Deus. E você só volta para o teu lugar, que tem vários obreiros, irmãos de fé. Espere eles abençoarem você. Depois, conforme você for recebendo esta oração, você volta para o teu lugar. Mas diga a Deus por que você está fazendo esse propósito. São 7 vezes consecutivas. Quem sabe no decorrer dessas 7 vezes muitos empecilhos acontecerão. Mas você, por sua fé, você vai dizer: não, estou fazendo um propósito, um voto com Deus, e eu não aceito não ser abençoado. Eu quero ser abençoado, preciso resolver esse problema. Senhor Deus e Pai, em teu nome Jesus, coloco no teu altar cada oração, cada pedido, seja na área da cura divina, seja na área espiritual, seja na área dos sentimentos. Muitas vezes a pessoa está alegre, outras vezes está triste, pensamento negativo, coisas que estão dando errado. Em nome de Jesus, há portas que precisam ser abertas. Quem sabe demônios estão trancando o teu acesso por algum motivo. E diz a palavra de Deus: resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós. Então a nossa parte temos que fazer, e Deus vai fazer a parte dele. O sobrenatural Deus vai fazer, e a nossa parte é acreditar, a nossa parte é confiar. Jesus já conquistou esta vitória para a tua vida. Você não tem que permanecer capacho do diabo, você não tem que permanecer escravo do diabo. Jesus já te libertou. Acredita, confia. E essa oportunidade que você está tendo hoje é a maior prova de que Deus quer te abençoar. É a maior prova de que Deus já realizou o milagre que tu está buscando. Em nome de Jesus, não aceite ser uma pessoa triste, não aceite ser uma pessoa de cabeça olhando sempre para baixo, enchendo a cabeça de coisas negativas, como se você tivesse que lutar sozinho. Não. Hoje, você tem Deus ao teu lado. Deus te chama de filho. Deus te chama pelo teu nome. Deus te respeita. Deus te ama. Por causa de Cristo, você é um com Deus. Você não é qualquer coisa. Você não é um solitário, um João ninguém. Não, Deus está com você. Você tem em Deus o teu lugarzinho. Confia, Deus tem um propósito para a tua vida. Acredita.
Diga no teu coração: Deus, eu quero o teu propósito na minha vida. O Senhor escreveu os meus dias e eu quero aquilo que o Senhor escreveu para mim. Eu quero aproveitar o máximo o tempo que o Senhor me deixa aqui, porque o Senhor me abençoou em Cristo Jesus e eu não tenho que carregar essa cruz pesada. A cruz pesada quem carregou foi Jesus por mim. Então simplesmente eu vou confiar. Se precisar andar por cima das águas, pela fé eu vou andar por cima dos problemas, das dificuldades. Eu vou enxergar a bênção antes de acontecer. Eu vou profetizar Deus na minha vida. Eu vou profetizar dia abençoado, um dia feliz. Eu vou profetizar dia de vitória, dia de milagre, dia de bênção na minha vida. Eu vou profetizar eu sendo honrado, fazendo a diferença, eu brilhando aonde até então eu nunca brilhei. Mas eu vou profetizar porque hoje eu tenho fé, eu tenho esperança, sei que Deus está comigo. Deus já me abençoou, Deus conquistou para mim a vitória e o meu pensamento está em Cristo. Oh, bendito é teu nome. As cadeias foram quebradas e eu creio no teu sacrifício, Jesus, e que se cumpra mais um elo nesta noite na vida de cada um. E o milagre já está prestes a acontecer, mas na verdade ele já aconteceu. Eu só tenho que usar da fé, acreditar e confiar que esta vitória já é minha, em nome de Jesus. Vamos ouvir uma canção. Você que não recebeu oração, espere receber. Depois volta para o teu lugar e pode sentar. Pode sentar. Tudo é perda se não tenho a ti. A tua graça é o que me basta. Sem você não sei pra onde ir. Sem tua presença nada importa. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor? Do que adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daquele que me amou? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor.
Sem tua presença eu não sou nada. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu sei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. E se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Como é importante a gente pensar na fé, expressar a fé, profetizar, falar. Quando você levanta de manhã, profetize, fale, em nome de Jesus. Eu profetizo um dia abençoado, um dia feliz, um dia vitorioso, um dia de bênçãos. Você tem que, a tua boca acaba sendo boca de profeta, não fique calado. Se você não profetizar, quem é que vai profetizar essas bênçãos na tua vida, no teu trabalho, nas tuas viagens, nas tuas decisões? Aprenda a profetizar. Aprenda a determinar vitórias naquele dia mesmo. Não espere, não procrastine as tuas bênçãos. Viva, né? Dê o passo de fé. O mar não estava aberto e Deus disse: Moisés, pode entrar. Enquanto ele foi entrando, aí as portas foram se abrindo, o mar foi se abrindo. Profetize bênção, profetize vitória, pelo amor de Deus. Diga para o irmão do teu lado: meu irmão, pelo amor de Deus, profetiza, vitória é. Bom, ao pessoal da live, até o próximo momento, se Deus disser que sim.